Análise descritiva de dados. O que é a análise descritiva de dados? A análise descritiva, como o nome indica, consiste em descrever as principais tendências nos dados existentes e em observar situações que levam a novos fatos. Uma análise descritiva básica envolve o cálculo de medidas simples de composição e distribuição de variáveis. As vantagens da análise descritiva são: é o melhor método para coletar dados que descrevam relacionamentos e exibam um mundo real. O pesquisador tem um alto grau de objetividade e neutralidade. É considerado expansivo em comparação a outros métodos quantitativos e oferece uma visão ampla de um fenômeno. O conhecimento da análise descritiva ajuda a entender um tópico e a interpretar os resultados de modelos estatísticos mais complexos para modelos simples. Esse tipo de estudo dá ao pesquisador a flexibilidade de usar tanto dados quantitativos quanto dados qualitativos para descobrir as características da população. E as desvantagens da análise descritiva? Alguns pontos de desvantagem são: limitação na inferência, descreve dados sem inferir conclusões mais amplas sobre a população. Não estabelece relações de causa e efeito nem generaliza conclusões além da amostra. Sensibilidade a outliers, valores extremos podem distorcer medidas de resumo. Necessidade de identificar e tratar adequadamente os outliers para evitar interpretações errôneas. A importância da análise descritiva. A análise descritiva é essencial para compreender padrões, tendências e variações nos dados, orientando decisões estratégicas em várias áreas. Sumariza características-chave dos dados, oferecendo insights valiosos para melhorias e previsões futuras, sendo crucial para entender o desempenho passado e guiar ações futuras. Os conceitos e funções relacionadas à análise descritiva de dados são: 1. Estatística descritiva é a etapa inicial da análise de dados e tem por objetivo descrever os dados observados. Na sua função de descrição dos dados, esta tem as seguintes atribuições: a obtenção, organização, redução e representação dos dados estatísticos de forma a auxiliar a descrição do fenômeno observado. 2. Regressão linear é uma técnica de análise de dados que prevê o valor de dados desconhecidos usando outro valor de dados relacionado e conhecido. Ele modela matematicamente a variável desconhecida ou dependente e a variável conhecida ou independente como uma equação linear. 3. Regressão logística é uma técnica estatística que tem como objetivo produzir, a partir de um conjunto de observações, um modelo que permita a predição de valores tomados por uma variável categórica, frequentemente binária, a partir de uma série de variáveis explicativas contínuas ou binárias. E como aplico na prática a análise descritiva de dados? Vamos lá! Vamos entender um exemplo prático usando a estatística descritiva. Explorando a evolução da frequência escolar. Análise dos alunos por turma no ensino médio em Fortaleza, de 2021 a 2023, nas escolas públicas e privadas. Obtivemos os seguintes dados. Observe. A tabela mostra a média de alunos de escola pública por turma. Esta outra tabela mostra a média de alunos por turma de escola privada. Assim obtivemos as médias das frequências dos anos de 2021, 2022 e 2023 das escolas. Utilizando os dados e a análise estatística descritiva foram gerados os seguintes resultados. Escolas públicas. Média, 34,67. Moda, 34,00. Mediana, 34,10. Desvio padrão, 0,892. Coeficiente de variação, 2,57%. Escolas privadas. Média, 30,67. Moda, 30,60. Mediana, 30,63. Desvio padrão, 0,345. Coeficiente de variação, 1,14%. Após utilizar a análise de dados e a análise estatística, os resultados obtidos ficaram organizados da seguinte forma. Com esses resultados geramos as seguintes informações.
Nas escolas públicas, houve uma diminuição de 5% na média dos alunos por turma. Infere-se que a quantidade de alunos na rede pública que conclui o ensino médio tem diminuído. Sendo que, pode ser devido a vários fatores socioeconômicos. Nas escolas particulares, o número de alunos manteve-se praticamente estável, ou seja, não houve grandes mudanças. Infere-se que os mesmos alunos que começaram o ensino médio na rede particular, são a mesma quantidade que tendem a concluir o ensino médio da rede particular. Conclui-se que a quantidade de alunos que começam o ensino médio na rede pública é diferente da quantidade que conclui o ensino médio na rede pública. A quantidade de alunos que começam o ensino médio na rede particular é a mesma quantidade que conclui o ensino médio na rede particular. Conclui-se que há uma maior tendência à desistência não conclusão dos estudos nas escolas de ensino médio da rede pública. E há uma maior tendência na conclusão dos estudos nas escolas de ensino médio da rede particular. A análise descritiva dos dados de frequência escolar revelou informações valiosas sobre o engajamento dos alunos nas escolas públicas e privadas ao longo dos anos. Através das medidas estatísticas descritivas, podemos compreender melhor a distribuição da frequência escolar e identificar possíveis áreas de melhoria no sistema educacional. Essas informações podem ser úteis para orientar políticas e práticas educacionais visando melhorar o desempenho dos alunos e promover a equidade no acesso à educação. Destacamos, portanto, a relevância fundamental da análise de dados como uma ferramenta essencial para compreender e melhorar a tomada de decisão. A capacidade de analisar e interpretar dados de forma eficaz não apenas nos fornece uma visão clara das tendências e padrões existentes, mas também nos capacita a identificar áreas de melhoria e implementar estratégias. Neste sentido, a análise de dados não é apenas uma disciplina acadêmica, mas sim uma poderosa ferramenta de tomada de decisão que pode impulsionar mudanças significativas e positivas no campo de pesquisa. Ficamos por aqui. Se gostou do vídeo, deixe seu like, comenta e compartilhe. Até a próxima!